Olá pessoal, estou passando para comentar sobre os últimos incidentes que ocorreram no nosso país. Deixa claro, primeiramente, que a nossa Constituição não permite nenhum tipo de manifestação que seja contrária ao resultado das eleições. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, no meu Instagram, eu sempre comento sobre isso. O nosso texto constitucional, em que pese traga a proteção ao direito de manifestação, o texto constitucional ele não pode ser interpretado em tiras. Então você não pode extrair um elemento do texto constitucional e ignorar todo o restante do nosso texto. A nossa Constituição existe para proteger a nossa democracia. Então, as nossas eleições elas transcorreram de maneira regular, nenhuma fraude foi comprovada. Todos os órgãos competentes já se manifestaram em relação às nossas eleições e, portanto, o resultado das eleições é um resultado legítimo. Toda e qualquer manifestação contrária ao resultado das eleições é uma manifestação de cunho golpista. Então, essas pessoas que estiveram hoje em Brasília e que participaram de atos extremamente violentos, vandalizaram prédios públicos, destruíram patrimônio público, essas pessoas são criminosas. Não existe outro nome, não existe outra definição mais apropriada para os atos que foram praticados por essas pessoas. Então, elas deverão ser responsabilizadas e presas e responderem pelos atos que praticaram. Em relação à decretação da intervenção, especificamente em relação à segurança no Distrito Federal, é importante deixar claro a diferença entre uma intervenção federal, que seria o caso da União intervir no governo do Distrito Federal. Se nós estivéssemos falando de uma intervenção no Distrito Federal, o que estaria acontecendo? Haveria uma suspensão da autonomia do governo no Distrito Federal. Então, seria afastado o governador do Distrito Federal. Não foi isso que foi decretado através do documento que foi publicizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele decretou uma intervenção da União exclusivamente no âmbito da segurança no Distrito Federal. A meu ver, um erro, não é hora de tomar meias medidas, é uma hora a considerar que o governador do estado tem uma responsabilidade direta em todos os atos que foram praticados, uma vez que eles demoraram até avançar contra os prédios públicos, iniciaram as ações no Congresso Nacional, tiveram um tempo hábil sem serem interrompidos pela polícia do Distrito Federal de invadir o Palácio do Planalto, invadir o Supremo Tribunal Federal e depedrar esses prédios. Então, o governador do Distrito Federal, que é o responsável pela Polícia Militar do Distrito Federal, deve responder por improbidade por conta de não ter feito nada para impedir o vandalismo, todas as barbaridades que foram praticadas nos prédios no âmbito dos três poderes, da Praça dos Três Poderes. Então, a meu ver, o mais indicado seria uma intervenção no Distrito Federal. Então, a suspensão da autonomia do governador e que fosse nomeado o interventor para o Distrito Federal. Contudo, o Ricardo Capelletti foi nomeado exclusivamente para resolver sanar a situação em relação à segurança pública no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. É importante dizer que a nossa Constituição estabelece também, no artigo 34, inciso 2º, salvo o melhor juízo, que o Congresso Nacional deve aprovar o decreto de intervenção. Então, o presidente decreta e o Congresso precisa aprovar este decreto de intervenção. Vamos aguardar para ver a eficácia e tudo que será feito para resolver a situação gravíssima que nós estamos vivendo no nosso país nesse momento.